Os comandos das polícias civil e militar de Campinas anunciaram hoje medidas para aumentar a segurança durante as manifestações na cidade. Vão ser disponibilizados 3 plantões para atender as ocorrências, o número de homens foi reforçado e os vândalos estão sendo identificados. As fotos divulgadas nesta manhã pelas autoridades de Campinas são de pessoas suspeitas de terem praticado atos de vandalismo durante as últimas manifestações nas suas centrais do município. Elas foram identificadas através do sistema de monitoramento de câmeras e do setor de inteligência dos órgãos de investigação. Agora elas são procuradas. São pessoas que vêm aqui para depredar o patrimônio, para comprometer a segurança da população e praticar saques. As imagens mostram jovens atirando pedras e pedaços de metal contra o Palácio dos Jequitibás. Alguns retiram postes e pedras da calçada para depredar o prédio público. Um dos baderneiros usa um megafone para convocar os manifestantes para os ataques. O perfil desses criminosos foi dado como sendo de estudantes, em sua maioria adolescentes, alguns com passagens pela polícia por uso de drogas. Entre os vândalos também foi identificado um paciente com distúrbios mentais. 28 pessoas acabaram detidas pela má conduta nos 3 últimos atos de protesto na cidade. Elas foram ouvidas e liberadas por não terem sido pegas em flagrante. O delegado seccional disponibilizou o plantão de 3 delegacias para o registro de ocorrências durante as manifestações previstas. Montamos uma equipe especial primeiro para fazer a investigação de todos os casos. Paralelamente a isso também, nós hoje vamos fazer um trabalho diferenciado, de atendimento das ocorrências. Montamos aí equipes em 3 unidades próximas para que nós tenhamos uma atuação tanto na área de crime organizado como de área territorial e mesmo do atendimento do adolescente infrator. Para evitar os enfrentamentos, a Guarda Municipal ainda dispõe de granadas de efeito moral e gás lacrimogênio. As ações de segurança durante os protestos vão continuar sendo sem o uso de violência, mas outros 500 policiais militares vão auxiliar na identificação dos criminosos. Os objetivos são dar penalizações previstas na lei e garantir a ordem social. Uma identificação clara desses elementos para que essas pessoas possam ser penalizadas e que nós possamos ter elas separadas dos movimentos que são legítimos, que têm aspirações de questões sociais. E a população comemorou a derrubada da PEC 37, que restringia o poder de investigação do Ministério Público. Para a Procuradoria-Geral do Trabalho, se a proposta fosse aprovada, as diligências sobre o trabalho escravo, por exemplo, não poderiam mais ser feitas pelo órgão, causando prejuízo à sociedade. Foram 430 votos contra a PEC 37. Apenas 9 deputados foram a favor e 2 se abstiveram. Com o arquivamento, fica mantido o poder de investigação do Ministério Público estabelecido na Constituição de 88. Assim, promotores e procuradores vão poder continuar fazendo diligências e investigações próprias em casos de desvio de verbas, crime organizado, abusos cometidos por agentes dos estados e violações de direitos humanos. A derrubada da PEC 37 vinha sendo um pedido constante nos protestos. A proposta contida na PEC 37 era a de manter as investigações criminais apenas na esfera das polícias, o que certamente afastaria o Ministério Público de qualquer possibilidade de investigação. Veja o prejuízo que a sociedade ia sofrer. Se você quiser ter um exemplo apenas, as questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo não poderiam mais ser investigadas. Em Campinas, a atuação do Ministério Público foi fundamental no caso Sanasa. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado apresentou denúncia contra 22 pessoas por irregularidades em contratos públicos. 11 pessoas foram presas. Existem 379 investigações criminais de iniciativa do MP. Uma nova atuação conjunta entre o Ministério Público e as polícias foi apresentada pelo deputado Carlos Sampaio. Esse procurador-geral do trabalho não acredita que o assunto possa voltar depois dos ânimos esfriarem. Nós incomodamos pessoas que estão no poder, Então essas pessoas que estão no poder em determinados momentos voltam-se
contra o Ministério Público para fazer com que o Ministério Público não as incomode. Na verdade é isso, eu espero que não aconteça mais. E a presidente Dilma Rousseff anunciou esta semana 5 pactos para tentar atender às reivindicações das ruas. Mas, segundo especialistas, a liberação de verbas do governo federal não garante que as propostas sejam cumpridas, já que é preciso planejamento dos estados e municípios, que nem sempre têm capacidade de executar os projetos. A onda de manifestações continua. Hoje, mais uma vez, moradores de Campinas foram às ruas protestar. O foco seria a PEC 37, que pretendia impedir o Ministério Público de promover investigações criminais. Mas, como ontem a Câmara dos Deputados em Brasília derrubou a proposta, a manifestação dessa noite vai contra as PECs 33 e 99, que buscam restringir o poder do Supremo Tribunal Federal e dar o direito às igrejas de propor ação direta de inconstitucionalidade e questionar o STF, respectivamente. A mudança de reivindicações é normal e os protestos devem continuar mesmo com o anúncio de 5 pactos feitos pela presidente Dilma Rousseff, que dizem respeito à economia para garantir o controle da inflação, a reforma política e o combate à corrupção, que propõe a convocação de um plebiscito que autorize a elaboração de uma reforma política e a implementação da Lei de Acesso à Informação para aumentar a transparência dos gastos públicos. A saúde, que pede que os governos acelerem os investimentos já contratados para a construção de hospitais, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Ao transporte público de qualidade, prometendo estudar a ampliação da desoneração de impostos e a melhoria na educação, que promete que 75% dos royalties do petróleo sejam destinados para a educação. Esse pacto já foi aprovado ontem à noite. A agenda que a Dilma está respondendo é a agenda mais do protesto ético, político, moral da classe média. E é uma relação com a política mesmo. O governo federal fez as promessas e deve liberar a verba, mas o planejamento deve ficar por conta dos governos estaduais e municipais, que nem sempre têm capacidade de executar as propostas. As propostas dela atingem muito mais o nível, por enquanto, simbólico. Ela está mostrando vontade de mudar. Agora, a capacidade realmente ainda não ficou comprovada, porque não depende só dela. Ela pode, inclusive, liberar dinheiro, como fez no PAC, ela está fazendo há anos isso. E o dinheiro não é gasto, porque os municípios, os estados têm pouca condição de planejar, está difícil encontrar terreno, mão de obra, os custos aumentam muito, e aí o TCU bloqueia. Tem um monte de recurso que não foi gasto ainda. Os brasileiros vão ter que dar um voto de confiança, já que alguns projetos, como o da melhora na qualidade do transporte público, não são realizados de um dia para o outro. A gente fez o que tinha que fazer, a sociedade deu o seu gesto, fez muito mais do que a gente podia esperar, agora tem que dar um tempo para ver se o poder reage. E veja daqui a pouco, funcionários do Centro de Saúde do Jardim Santa Lúcia em Campinas protestam por mais segurança.